Shalom, graça e paz, um bom dia a todos. Queridos, hoje o nosso episódio número 4 de libertação vai ser em Marcos 2, o paralítico de Cafarnaum. A gente vai começar uma semana, a Bíblia ela é toda voltada para te orientar em libertação, opressão e felicidade genuína. Mas, como eu me propus ao tema libertação, a gente vai ler agora Marcos 2. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Quem anunciava? Jesus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, que a casa estava cheia, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eles fizeram isso na casa de Pedro, tá? Cafarnaum era a cidade onde morava Pedro. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que alguém fala para um doente, um paralítico, perdoados são os seus pecados? Será que pecado traz doença? Será que pecado paralisa alguém? Paralisa a ação de alguém? E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus, ou quem estiver em santidade? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: está perdoado os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o seu leito e anda? O interessante nessa passagem é que você observou que Jesus já sabia o que esse povo estava pensando? Você já teve essa sensação de entrar em um ambiente e sentir a energia negativa, sentir aquele mal-estar, sentir aquele olhar de condenação, aquele olhar de rejeição, aquele clima desagradável, desacolhedor, que muitas vezes um ambiente te produz com a sua chegada? Estão direcionando para você toda aquela carga negativa, todo aquele mal. Já observou que isso acontece? Então, Jesus já estava acostumado com a maldade humana. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos isso, nunca tal vimos. Esse pessoal, eles ficaram admirados, porque não se havia em lugar nenhum uma santidade tal a ponto de alcançar as vidas, a santidade daquela pessoa alcançar as vidas, transformar a situação da saúde do seu próximo com a sua presença, com a sua palavra, com a sua vida, com a sua casa. A casa de Pedro foi destelhada. Essa casa ela foi escolhida porque ela era um ponto estratégico para o ministério de Jesus. Então, tudo que for para facilitar a cura de pessoas, porque Jesus ele se preocupa com pessoas. Ele não se preocupa com bens materiais, ele não se preocupa em ser juiz de nenhuma situação financeira de ninguém. Está escrito isso na Bíblia, em outros textos, mas sim com o ser humano, com as pessoas em si. Ele se compadece do sofrimento das pessoas. Este homem de Cafarnaum era aleijado. Era um homem que não conseguia se locomover sozinho, mas ele era um homem especial, porque ele tinha 4 amigos. Ele teve 4 pessoas que teve o trabalho de subir em um telhado. Essas casas eram baixas, porque elas eram feitas de pedras,
coladas ali, uma por uma, né? A maioria dessas casas são assim. Se você viajar para essa área, você vai conhecer essas casas todas cimentadas e muito fortes, mas destelharam para colocar o homem. Então é muita fé, em primeiro lugar, correr o risco de se machucar para poder alcançar ali a vitória. Não havia hospitais como hoje, né? As pessoas hoje correm para gastar, mas naquela época corriam para os pés do profeta, para os pés de a esperança da cura ali naquele homem desconhecido ainda, um profeta que ninguém sabia realmente o que era, o que veio fazer, mas ele sim sabia de onde vinha, o que veio fazer. Ele veio libertar. Libertação começa com o princípio de que fora pecado. A primeira limpeza na vida de um ser humano é checar as bases da sua história, quando há uma doença envolvida, quando há uma paralisia envolvida, é haver ali uma libertação, tanto física quanto espiritual. Todas as vezes vai acontecer isso? Não. Deus liberta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então, aquele povo tinha amigos e foi levantado ali e houve essa cura. E Jesus se dispôs, abriu o seu coração, mas havia ali muitas pessoas que não queriam a cura daquele homem. Pessoas que estão ao nosso redor que só querem desgraça. São aquelas pessoas que se alimentam de notícias ruins, se alimentam de coisas ruins e não têm interesse em que haja mudança, que haja libertação. Antes, têm o prazer em ver você mal. Se eles estão bem e ver você prosperar, eles se preocupam. Nossa, fulano está prosperando. Não, eles têm inveja mesmo. E isso pode acontecer em qualquer ambiente que você tiver. Então você tem que estar, segundo o coração de Deus, cuidando, vigiando a tua própria vida, cuidando do seu espiritual, do seu interior, para que você não seja essa pessoa. Mas se você existe um advogado que é o Cristo, que veio aqui na casa de Pedro, neste momento, curar esse homem. Ele não conhecia esse homem. Então, nós somos dignos de cura por Jesus Cristo. Mesmo que ele não nos conheça, mesmo que nós não sejamos evangélicos, mesmo que nós não sejamos religiosos, mas Deus, ele tem compaixão e nós somos dignos de cura. Qualquer pessoa. Ah, fulano pecou demais, não pode. Pode sim, são para esses que ele veio mesmo. Só que ele vai te livrar desse pecado, vai tirar o pecado para que você possa receber a bênção. A saúde, ela vai ser estabelecida com fora pecado. Os dois não coabitam na mesma casa e o nosso corpo é uma casa. Essa casa, ela foi construída por Deus e nos dada para uma habitação temporária aqui na terra. Deus disse que de 120 anos nós não poderíamos passar, porque o ser humano tem uma índole mal. Então nós temos que vigiar a nós mesmos. Não confie em você mesmo, confie em Deus, entrega seu coração para o Senhor, para que ele possa te limpar do pecado através do arrependimento, que foi João Batista que veio pregando o arrependimento. E Jesus selou tudo com compaixão e misericórdia. Agora você não precisa simplesmente se arrepender e mudar os princípios e começar a ter atitudes diferentes, mudança. Não há conversão sem mudança, sem sinais da presença do Cristo naquela casa. E ali, levantando aquele leito, colocando, houve a cura. Mas havia vários impedimentos. Mas ele tinha amigos. Ele não era um aleijado comum. Ele era uma pessoa que as pessoas se incomodavam com a doença dele, com o problema dele. Queriam que ele estivesse ali na presença do Senhor, porque sabia que haveria cura. E essa estadia de Jesus em Cafarnaum, que era uma casa estratégica para que houvesse o ministério dele, assim como hoje esse audiobook também é uma estratégia de libertação para a tua vida. Eu sempre repito, jejum, Bíblia, oração, igual libertação, arrependimento e uma nova vida, uma nova conduta. Quando você começar a praticar os princípios bíblicos, e se você tem dúvida, todos os dias leia, estude, medita, coma.
Se você sentiu no seu coração, o Espírito Santo está te dizendo que algo não é para você, não toque, não prove, não fale, se proteja. Não toque, não fale, não comungue com nada que venha a envergonhar o Espírito Santo, a afastar o Espírito Santo da tua vida. Você é um ser